Fala, meu povo, beleza? Aqui é o professor Alex, de Física, da unidade JK, e aí nós vamos resolver essa lista aí agora, tranquilo? Queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Tranquilo, galera? Mas dá essa força aí, ativa esse sino aí, divulga esse canal. Sei que a galera aí já tá fechando o ano. Eu sei que essas aulas aí, quem focou nessa revisão aí teve bastante êxito. Então, falta aí, ó, P1 e P2. Vou postar os dois vídeos aí. Ajuda aí. Se inscreva aí, galera. Tranquilo? Um abraço pra galera do terceiro ano, principalmente a galera do JK, certo? E vamos que vamos. Partiu questão 1. Fala, galerinha, tranquilo? Então, estou aqui para a gente resolver essa lista aí, para dar uma força para vocês nessa primeira prova do quarto bimestre, certo? Entre as questões, nós temos se não me engano, uma ou duas questões que vai cair na nossa provinha, com os mesmos dados, certo? E as outras são parecidas. A questão número 1, vamos ver do que se trata aí. Suponha que uma fonte sonora com velocidade de módulo v se desloca na direção de uma pessoa. Este observador também se desloca com a mesma velocidade v no mesmo sentido e direção, tentando se afastar da fonte sonora. Nesta situação, pode-se afirmar corretamente que, aí tem as opções. Letra A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa vai aumentar. Letra B, a frequência da onda sonora ouvida pela pessoa não se altera. Letra C, a potência da onda sonora ouvida pela pessoa diminui. E letra D, a potência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta. Galerinha, então, vou fazer essa daqui no papel para vocês verem como ela é bastante tranquila. Não tem cálculo, é só para você entender aqui. Beleza? Então, partiu resolução. Galera, então vamos lá. Questão 1 aí da nossa lista. Tá aqui o cara, ele tá correndo aqui, por quê? Logo atrás dele aqui vem um caveirão. Caveirão vem para já capturar o elemento. Os dois estão com a mesma velocidade. Galera, se eu corro esse aqui com V e esse aqui também com V, eu não tenho uma alteração nessa distância entre eles. O que a equação diz? F é igual a F, F', que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Galera, se essas duas velocidades aqui são iguais, a do observador e a da fonte, o que eu posso afirmar? Que não ocorre alteração na frequência, certo? Então, para essa situação aí, o item correto seria o item B. Sussa desse jeito. Tranquilo? Parte o próximo. Questão 2. Questão 2 ela já fala do efeito Doppler. Então eu tenho a função aí, ó, a formulazinha frequência observada é igual a frequência real dividido pela velocidade dividido por mais ou menos velocidade mais VA. A velocidade seria a velocidade do som, certo? Então ele deu a equação aí, diz aí da ambulância tal. Vamos ver o que ele se pede. O que pede? Em uma situação em que a velocidade da ambulância seja 1/10 da velocidade do som no ar e a frequência própria da sirene seja de 180 a 198 Hz, um observador parado perceberá o som da sirene. Galera, ele deu aí as alternativas. Então, nesse caso aí,
Vamos resolver ela aí, vamos partir para o cálculo. Galera, vamos lá. Então, questão 2. Ele disse que a velocidade da fonte equivale a 1/10 da velocidade do som. O observador está parado e que a frequência real é 198. Para esse caso aqui, meu povo, que eu posso fazer, certo? Ele não disse se está aproximando ou afastando-se. Então, vou ter que fazer tanto uma conta para quando estiver aproximando, quanto uma conta para estiver afastando. E depois nós podemos julgar o item aí, qual a alternativa correta. Então, aplicando, colocar aqui a fórmula, ó, já treinando, beleza? Então, velocidade do som, neste caso aqui, fica mais ou menos velocidade do observador dividir velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Essa é a equação, tranquilos? Jogando os valores, F, então vou chamar aqui de situação 1. F seria 198 vezes velocidade do som, eu não sei qual é, velocidade do observador, ele já disse aqui que é 0, e aqui eu vou fazer como se a ambulância estivesse afastando-se. Então, velocidade do som mais 1/10 da velocidade do som. Beleza? Fazendo a continha aí, F vai ser igual a 198, que multiplica, neste caso aí ficaria VS dividido, lembrando que aqui eu tenho 1 na frente, né, gente? Por 1,1 VS. Posso cortar. Então, velocidade da fonte ficaria 198, que multiplica, neste caso aí, vai dar 0,9. E essa multiplicação aí equivale a 180 Hz. Beleza, galera? Essa é a primeira situação. E aí já tem um primeiro problema, porque tem essa resposta lá. Quando ele está se afastando-se, frequência de 180. Vamos ver a outra situação. Mesmo processo. F' é igual a 180, certo? Afastar aqui mais um pouquinho aqui. 180, que multiplica VS. Só que agora eu vou colocar aqui menos 0,1 VS. Sussa, então frequência seria 198, que multiplica VS sobre, lembrando que aqui é 1, 0,9 VS. Então, a frequência, neste caso aqui, ficaria 198 multiplicado, dividindo um pelo outro, 1,1, que vai dar aproximadamente 220 quando estiver aproximando-se. Galera, tem as duas respostas. Aí já grita um lá do fundo. Então anula a questão, professor. Só que, se você olhar o item D diz que a diferença entre as duas frequências é igual a 40 Hz. Beleza? Então, o item correto, item D. Questão 3. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro aproxima-se de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar
a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina cujo som por ele ouvido tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é de aproximadamente... Galerinha, outra questão de efeito Doppler, certo? Então vamos lá, partir para o cálculo. Galera, questão 3. Então na questão 3, ele deu a velocidade da fonte, disse que a fonte está aproximando-se, então sei que aqui é negativo. O observador está parado, frequência 640 Hz, velocidade 340. Ixi, galera, começou uma chuvinha aqui, hein? Sabe, quando chove, não posso trabalhar, não. É contra a religião. Velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Coloquei a fórmula de novo, justamente para ajudar aí, galera. Então vamos lá, essa daqui é só jogar na fórmula. Então fica ali 640, que multiplica 340 dividido por 340 menos 20. Beleza? Fazendo essa continha, tem a galera que de vez em quando me pergunta: professor, como é que eu faço essa conta? Então você resolve primeiro esse termo aqui e só por último multiplica. Então quando eu faço aqui, ó, 340 menos 20, 320. Então vai ficar 340 dividido por 320. Isso aqui vai dar 1,625, que equivale a uma frequência de... Essa frequência vale 680 Hz. Tranquilo, galera? Gente, agora eu vou parar aqui porque tá chovendo e eu tô começando a ficar com sono. Tchau para vocês, até qualquer hora. 4. Vamos ver o que diz aqui a questão 4. Sabe-se que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, enquanto as ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar-se. O som, por exemplo, é uma onda mecânica longitudinal. Já a luz é uma onda eletromagnética transversal. Com base em seus conhecimentos e nas informações apresentadas no texto acima, assinalem as afirmativas abaixo e assinale o cartão de resposta a soma das proposições corretas. Então vamos lá, galera. Neste caso aqui, vou até pegar o nosso coisa aqui e com base nisso nós vamos resolver, certo? Tá aqui minha canetinha. O som se propaga mais rapidamente na madeira do que no ar. Galera, item aí, certo. Tranquilo? Porque como o som ele necessita de um meio para se propagar, então madeira e ar. O ultrassom é uma onda eletromagnética. Galera, se é um ultrassom, é uma onda mecânica. Então o item está errado. No caso aí da questão 4, o item 4. A velocidade do som é de 3 vezes 10. Ixi, erradíssimo, gente. A velocidade do som é aproximadamente... Velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. 8. O eco. O fenômeno eco só ocorre em ondas transversais. Galera, o item aí é errado. Ondas longitudinais. 16.
16. As cores que vemos são ondas eletromagnéticas visíveis. Então, o item aí, correto. Beleza? E fechando aí, 32. A luz se propaga mais rapidamente na água do que no vácuo. Pelo contrário. Quanto menos meio para se propagar, maior será a velocidade da luz. Então, o item aqui está errado. Então, vendo aqui como é que ficou a sequência. Certo, 3 errado. Então, neste caso aqui, o que eu vou ter que somar? 1 mais 16. Isso aqui, a somatória vai ser igual a 17. Tranquilo, galera? Certo? Belezinha? Então, partiu questão 5. Uma corrente elétrica contínua flui através de um fio em forma de uma espira circular, como ilustrado na figura ao lado. O ponto P está localizado no centro da espira. Qual a direção do campo magnético criado pela corrente I no ponto P? Então vamos lá. Galerinha, regra da mão direita. Então, polegar indica o sentido da corrente, certo? Então, pegando esse desenho, esse I de baixo aí, então você põe o polegar e os seus dedos vai representar o seu campo. Então, é como se você tivesse o sentido do campo é paralelo à superfície saindo. Então, o item correto seria letra A. Vamos marcar aqui. Letra A. Tranquilo, galera? Nem vou ler os outros. Questão 6. Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular ao plano alfa. Então, como se fosse a folha do caderno, gente. O plano alfa contém o centro C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes e mesmo sentido, saindo do plano alfa. Para o observador, o fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6 e o fio 2 por uma corrente de intensidade 8. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes I1 e I2, então, ele deu aí a constante de permeabilidade magnética e tem as respostinhas lá, certo? Ele disse que o desenho está fora de escala. O que nós vamos fazer agora? As contas. Então, partiu resolução. Questão 6. Então, na verdade, galera, questão 6 ele quer saber o vetor resultante naqueles dois pontos. Pronto, agora já parou a chuva, eu já descansei. Então, vamos lá, questão 6. Se ele quer esse vetor resultante aqui, é como se você fosse aplicar Pitágoras. O vetor resultante seria a soma dessa componente aqui, componente y e a componente x. Então, ficaria B1 mais B2, certo? Mas essa soma aqui, eu vou ter que aplicar Pitágoras. Mas, quem é B1 e B2 antes de jogar na equação? Galera, a equação é essa aqui, ó. Para as duas situações, você vai falar que o campo nada mais é que μ vezes. Então, neste caso aí, a equação é μ vezes I dividido por 2πr. O que eu vou ter que fazer agora, galera? Eu vou ter que calcular um B1 e um B2. Então, B1 tá aqui, né? Vai ser 4 vezes π vezes 10 a menos 7, certo? Vezes o I. O I para a situação 1 seria de 6, dividido por 2 π
vezes 6, que é a distância do ponto até o campo lá, resultante. O que eu vou fazer aqui, galera? Então, B1 vai ser igual, corto, 4 dividido por 2, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, beleza? O que eu vou fazer? Passo o risco aqui, o mesmo processo para B2. Então, neste caso aqui, ficaria B2 é igual 4 vezes π vezes 10 a menos 7, que multiplica. Galerinha, agora a distância, a corrente e a distância é 8. 8 dividido por 2π vezes 8. Corto e vai dar a mesma coisa. Os dois campos são iguais a 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá na minha equação e vou fazer Pitágoras. Então, BR ao quadrado seria o quê? Lembrando que isso aqui é uma decomposição vetorial. A soma do eixo Y com a soma do eixo X. Beleza? 2, olha, vezes 10 a menos 7 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Então, BR ao quadrado é igual a 4 vezes 10. Galera, expoente de expoente eu só multiplico. Então, vai dar menos 14 mais 4 vezes 10 a menos 14. Galera, mesma base, posso somar normalmente. BR ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 14. Galera, raiz, o que eu faço? Raiz nos dois termos. Beleza? Então, aqui vai ficar BR, vai ser igual a... Gente, agora ali eu vou ter que fatorar, porque não tem raiz exata. E nas alternativas lá, eu tenho lá a minha resposta lá. Então, para essa situação aí, eu vou falar que vai ficar raiz de 2 que multiplica 4. 2 vezes 4, 8. Vezes 10 a menos 14. Isso aqui dentro da raiz. BR é igual. Tiro a raiz do 4, então vai ficar 2. Raiz de 2. Galera, eu dei uma dica para vocês lá em sala. Então, fica o quê? Sai o 10 normalmente, só que aqui eu vou dividir por 2. Então, fica... Essa aí seria a minha alternativa correta. Beleza? Eu não lembro qual é a letra, não. Só olhar lá a resposta. Sussa? Vamos lá. Partiu questão 7. Ah, antes aí, ó, vou colocar ela toda aí, ó, para você dar o pausa, olhar a resolução passo a passo e qualquer coisinha para os alunos da unidade JK, nós temos aula na segunda-feira. Então, nós podemos tirar dúvida, beleza? Falou? Então, tchau, tchau. Questão 7. Ao longo de uma solenoide ideal, composta por 10.000 espiras por metro, percorrida por uma corrente contínua de 0,2, o modo e as linhas de campo magnético no interior da solenoide são respectivamente, então ele diz que letra A, nulo, inexistente, letra B, 4π vezes 10 a menos 4 Tesla, hélice cilíndrica, letra C, 8π vezes 10 a menos 3 Tesla, radial à origem, solenoide. E letra D, 8 vezes 10 a menos 4T, retas paralelas ao eixo da solenoide. Galera, então vamos lá para os cálculos.
Questão 7. Vamos lá. No caso aqui, ele diz que trata-se de uma solenoide. Então, o campo da solenoide nada mais é que número de espira vezes μ vezes I dividido pelo comprimento, certo? Lá ele diz, lá, professor, mas de onde é que veio esse 1? Ele disse que seria 0,5 ampere por metro. Dá uma olhadinha lá na questão. Essa aqui fácil demais, tomara que ela caia na prova. Por quê? É só aplicação direta. 1, 2, 3 vezes 4 π vezes 10 a sétima negativa vezes 0,2. Tudo isso aqui dividido por 1. Tranquilos? Então, campo, aí. Gente, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é a mesma coisa eu colocar 10 à quarta, que multiplica 4 π, que multiplica 10 a menos 7 vezes 0,2. Já fiz aqui a divisão, né? Sumiu 1. Então, para essa situação aí, ficaria, neste caso, 0,2 vezes 4. Então, ficaria 0,8, repete o 10, multiplicação de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3 Tesla. Lá eu não tenho a resposta. O que eu tenho que fazer? Deslocar aqui. Ah, desculpa, tem o π aqui, ó. Então, aqui ficaria B é igual a 8 π vezes 10 a menos 4 Tesla. A alternativa correta, se eu não me engano, letra D. Sussa, beleza? Olha aí o passo a passo, depois tenta fazer. Tranquilo? Partiu questão 8. Questão 8. Numa região em que atua um campo magnético uniforme de intensidade 4 Tesla, é lançada uma carga positiva indicada na figura. Então tá aqui, ó, lançou a carga, certo? Com a velocidade 10 a terceira metros por segundo, carga positiva. Então, aplicação da regra do tapa. O que ele diz aí? Ao entrar na região de campo, a carga fica sujeita a uma força magnética cuja intensidade é de 3,2 vezes 10 a menos 2 newton. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirida no interior do campo são respectivamente, e aí tá as alternativas. Vamos lá, partiu o cálculo, galera. Vamos calcular aí que isso daí é bem tranquilo. Tomara que caia ela na prova. Beleza, gente? Questão 8. Então, eu tenho um campo aí. Pelo sinal, eu sei que o campo está entrando. E aí, gente, ele quer saber qual o sentido e o valor da carga. Galera, sentido, regra da mão direita. A ponta, regra do tapa, né? A ponta dos dedos indica o sentido do campo. O seu polegar indica o sentido da velocidade e a palma da mão em sentido da força. Se a carga for positiva, palma da mão. Se a carga for negativa, as costas da mão. Neste caso aí, como a carga é positiva, ele vai fazer isso aqui, ó. No sentido, então, sentido o que, galera? Anti-horário. Sentido anti-horário. Já a força magnética, nós sabemos que é B vezes módulo de Q vezes a velocidade vezes o seno do ângulo.
Então, o ângulo entre a velocidade e o campo é de 90 graus. Então, isso aqui vai fazer o quê? Tender a 1. Opa, já tá bugando aqui. Ficou feio demais. Vamos fazer isso direito. Tendendo a 1. Certo? Tranquilo. Então, gente, se quer a carga, é força sobre campo vezes velocidade. Força tá aqui em cima, ó. 3,2 vezes 10 a menos 2, dividido, galera, neste caso aí, pela multiplicação do campo vezes a velocidade. Que neste caso aqui vai dar 4 vezes 10 a quarta. Opa, quarta não, a terceira. Fazendo essa continha aí, vai dar 3,2 dividido por 16. Então, dá 0,2 vezes 10. Galera, neste caso aqui, ó, tá positivo, sobe negativo. Elevado a menos 5. Opa, se é carga, então tem que ser coulomb. As minhas respostas não tem nenhuma desse jeito, então posso falar que essa carga aqui, galera, desloca uma vírgula para a direita, subtrai um expoente aí, correto? Então vai ficar o quê? 2 vezes 10. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Alternativa correta, item C. Beleza? Tá aí toda a questão. Olha, copia aí tranquilamente e depois tente fazer de novo. Sussa, partiu questão 9. Questão 9. Então ele diz aí, ó, ao penetrar numa região com campo magnético uniforme, B, perpendicular ao plano do papel, uma partícula de massa M e carga elétrica Q descreve uma trajetória circular de raio R conforme indica a figura. Então tá aqui, ó. Qual seria, ele diz aí, qual o trabalho realizado pela força magnética que age sobre a partícula nos trechos A e C? Galera, como nesse trecho aí o movimento é um movimento circular, eu posso afirmar aí que o meu trabalho é zero. Não precisa nem fazer cálculo. Nessa situação aí, o meu trabalho sempre será zero. Beleza? Sem cálculo. Porque descreve um movimento circular. Trabalho, neste caso aí, vai ser igual a zero. Questão 10. Um feixe composto por um nêutron, um próton e um elétron. Em uma região em que há um campo magnético perpendicular à direção inicial do feixe, como ela é indicada. As três componentes correspondem, respectivamente, galera, a número 2 tem que ser um neutro, porque não tem alteração. Então, já elimino de cara a letra A e a letra B, certo? Vamos lá. Regra da mão direita. De acordo com a regra da mão direita, seria o item D. Item D. Certo? Próton, nêutron e elétron. Tranquilo, gente? Aí tá o gabaritozinho para facilitar para vocês, né? Eu ainda não tinha colocado
com o gabarito, então tá o gabarito aí, só falta as resoluções. E a nossa prova é essa daí, gente. Queria desejar uma ótima prova, voltar novamente, pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Que boa parte da galera que está assistindo a resolução não é inscrito no canal. Então dá essa força aí pra gente aí. Nós ainda temos aí a próxima resolução, seria a nossa revisão da P2, certo? Então ainda tem mais uma provinha aí, tranquilo? Então vou desejar uma boa prova, faça a prova tranquilo, refaça os exercícios, busque memorizar, busque aprender as equações. Como é que eu vou fazer, professor, para aprender as equações? Sempre que você for fazer um exercício, coloque a equação no exercício, beleza? Então, é isso aí. Partiu e até a próxima, galera.